Opa pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, hoje eu vou trazer um vídeo falando sobre Violence District, um jogo para qual eu conheci com os guris esses dias. Na verdade, eu descobri que eu sou uma saga viciante Dead by Light. Então a gente acabou conhecendo esse jogo que nada mais é que uma cópia muito idêntica ao Dead by Light. E eu quis trazer ele justamente para trazer um vídeo contraditório. Eu tô tentando trazer vídeos mais diferentes, que seja algo mais natural, menos com IA, que vocês sempre reclamam, né? Como é que foi? Eu tenho pouco tempo para produzir vídeo, então eu utilizo o meio da IA, mas eu vou falar agora de maneira mais natural, vindo com a cabeça trazer essa reflexão que eu trazer pro canal de um jogo que disputa com Forsaken, porque nada mais é que Violence Street, uma cópia de Forsaken, e Forsaken é uma inspiração do Dead by Light, né? Porque a realidade é que o que seria o Forsaken, estilo de jogo do Forsaken, tá? Que a gente tá falando aqui. O Forsaken nada mais é que ele pega a principal base da Dead by Light, mas ele meio que tira todo o terror. Tudo que deve sobrar é a parte do... Tudo que o Forsaken deixa sobrar é a parte dos geradores sobreviver ao Murder. Tipo, tem um no mapa, tu tem que estar sobreviver. Na Dead by Light, tu teria perks, alguma habilidade passiva pra poder usar mesmo para poder sobreviver, se curar, ajudar os outros, ou poder jogar de maneira individual. Cada habilidade passiva, que não são três, tu poderia fazer uma build pro teu estilo de jogo. Já no Forsaken não tem isso, ele é baseado tudo nos personagens. No Neverlight também tem os personagens, mas no Forsaken os personagens são meio que o principal fator pro teu estilo de gameplay. O estilo ofensivo, tá? Tem um personagem ofensivo. Um estilo mais suporte, tem um personagem de suporte. O Forsaken tira toda essa base baseada nos personagens. Não é à toa que eu acho que isso é um ponto fraco do jogo, na verdade. Quando no Dead by Light é muito mais customizável, que tu pode realmente criar muitas builds. Lembrando que eu estou fazendo mais um comparativo entre o Violence Street e o Forsaken. Eu não estou querendo dizer que um é melhor que o outro, na verdade o título com outra história é isso, mas eu estou usando o Dead by Light principalmente que o Dead by Light é base dos dois, que nada mais que os dois se inspiraram ou copiaram o próprio Dead by Light, né? Então, continuando nosso assunto, o Forsaken ele pegou muito esse estilo de ter algo mais simples, porque para pensar com Forsaken tenta ser algo mais inclusivo para um público mais infantil, porque o Dead by Light pode ser algo muito confuso para uma pessoa mais jovem, porque o grande parte do Roblox hoje em dia são crianças, e crianças não querem entrar em um jogo com muitos conceitos muito complexos, seja uma coisa muito nerdosa de RPG, mas tipo, por exemplo, do Forsaken é um jogo muito simples, como eu falei, não tem ideia de build, então não precisa tu pesquisar uma build boa para fazer com teu personagem, tu simplesmente vai ali, escolhe um personagem que tem o tipo de jogo e pronto. A principal mecânica que o jogo se baseia da compra de personagens é as skins, que é algo muito forte dentro do Forsaken. Pelo que eu vejo da comunidade de Forsaken, as skins é algo muito forte. Claro, e outra coisa que o Forsaken foi muito bem, que assim como o Dead by Light tem uma história por trás e tudo mais, o Forsaken ele pegou a base do Dead by Light, colocou em um jogo, que por sinal a base do Dead by Light de gameplay é muito boa. E o que ele fez depois, com já uma gameplay boa e sólida de maneira mais autêntica, porque eu falei, ele chega uma inspiração do Dead by Light, Forsaken, ele não chega a ser uma cópia, porque o estilo de gameplay é totalmente outro. Porque a por mais que seja a mesma base de jogo, o estilo de gameplay é totalmente outro. E o que complementa muito o Forsaken, que torna o jogo autêntico, é a história. Porque ele conseguiu pegar a história do Roblox e juntar em um jogo, que é algo simplesmente absurdo de cinema, genial. Algo muito bom. E o interessante é que justamente que falei, como o Dead by Light criou perks para poder fazer builds com o estilo de gameplay, no Forsaken tem personagens que eles mudam totalmente o estilo de gameplay, porque eles não são habilidades passivas, como... Alguns devem ter habilidades passivas, como ver por parede e tal, mas a principal ponto do Forsaken é que, por exemplo, tem um personagem que pode counterar o Optimus. Esse personagem que hoje em dia pode fazer uma sentinela, tem personagem que pode jogar ali um negócio cura. Então, realmente, eu acho que a mudança, assim, é menos customizável dentro do Forsaken, mas cada personagem muda totalmente o gameplay. Que eu falei, na minha opinião, essa maneira de personalização pro teu gameplay, eu acho que não é algo tão trágico. Só simplesmente por ser que ele tenta ser algo mais simples e mais direto, ele não entra tanto em detalhes com a customização de habilidade. Ele vai direto ao ponto, tipo, esse personagem para tal estilo, aquele outro personagem para tal estilo. Dead by Light faça teu próprio estilo de gameplay, tem tal build lá que vai fazer. Aí tá, eu acho que a Forsaken tem esse caixa bem. Mas o principal fator que diferencia o Forsaken do Dead by Light é que, tipo, cara, não tem tanta ambientação de terror, tá? A sensação muito medrosa. Cara, dificilmente vai ter medo de Forsaken. No máximo um susto outro, mas medo, realmente medo de andar pelo mapa, explorar. Difícil, bem seriamente. Porque o estilo de gameplay dele não é um estilo de gameplay pra qual, tipo, o assassino é algo totalmente impossível de detectar. Não, tipo, o cenário não é nada muito teorizante. Ele, na verdade, ele tenta justamente se encaixar no contexto dele, que ele se faz do universo Roblox, e ele não tenta entrar em um estilo mega realista. Na verdade, ele pega o estilo gráfico mais do Roblox, que seria um estilo parecido com o Lego.
Doutor tem muitos mapas que parecem um estilo de Lego, alguma coisa do tipo, porque realmente o foco dele não é ser algo realista como Dead by Light. O foco dele é ser algo do universo do Roblox. E ele substitui o terror justamente por questão da história e questão da ação, com personagens que tornam a gameplay muito dinâmico. Eu falei, o personagem pode counterar e bater no Murder. Isso é o que tu não vai ver em Dead by Light, porque realmente não é o foco em Dead by Light tu ter uma tratação assim, é realmente ser um jogo mais suspense com terror, sabe? Claro, tem uma ação ou outra, tem uma maneira que tu pode counterar o assassino no Dead by Light? Tem, mas não é que nem você pode tirar e dar uma porrada no bicho de uma vez, tá ligado? Mas bom, como eu vou achar o ponto principal do vídeo. Forsaken, por mais que ele tenha essa inspiração muito boa, e eles se baseiam muito na questão dos personagens e das skins dos personagens pra poder dar cada temporada em gameplay, né? E também tem, além do sobrevivência, também tem Murders, que muda totalmente de gameplay, mas tem uma coisa que o Dead by Light já tem também, né? Só que né, a diferença do Forsaken pro Dead by Light é que o Dead by Light eu acho que ele complementa mais. Eu acho que o ponto fraco do Forsaken é que no Forsaken esse bagulho dos perks, dessas habilidades passivas, podia ter no jogo, era uma boa adição, mas eles não colocaram, porque eu acho que isso teria ficado muito confuso. Até que provavelmente ia ter muita gente que ia fazer builds roubadas e iam acabar deixando quem não sabe o que fazer ou quem não achou muito confuso o sistema ficar muito pra trás e criar algum meio chato pra algumas pessoas. Tá? Acho que eles não relevaram esse fator, sabe? Relevaram essa mecânica do gameplay podia ser implementada ou poderá ser implementada. Mas eu achei o ponto principal do vídeo, que demorou uns 7 anos pra chegar, mas chegamos. O porquê Violence Street supera o Forsaken, na minha opinião. Pode colocar nos comentários, quer dizer sua opinião nos comentários. Mas na minha opinião, ele supera o Forsaken pelo seguinte fator. Ele é muito mais semelhante a Dead by Light. E, claro, isso vai na opinião de cada um. Mas na minha opinião, eu cheguei pro Dead by Light é muito mais interessante que o do Forsaken. Porque pra mim no Forsaken, por mais que ele não se focar tanto no terror, mais na ação, pra mim não é tão interessante ser um jogo que meio um pega-pega. Porque esse é o estilo que tem jogo Forsaken, é um pega-pega. Tu não tem medo do assassino, tu só não quer ser pego por ele porque tu quer viver. Mas tipo, mas se tu quer viver, cara, não tem tanta tensão. Tipo, não tem tanta tensão, medo. Tu não fica tão apavorado que justamente tu só tem coisa do assassino. E uma coisa que é um ponto fraco no Forsaken, que acho que o Dead by Light faz certo, que o Forsaken não faz, é que se o assassino te pega, tu morre na hora e tu perde a partida. Agora no Dead by Light, se você te pega, ele pode colocar no gancho e tu pode ser salvo por outras pessoas. E justamente é uma coisa que nessa Violence Street tem. Que agora vamos fazer uma Violence Street, não tanto no... Que é como não tanto do Dead by Light, porque como o Violence Street é uma cópia do Dead by Light, cara, o que eu falar? No Violence Street pode, caraca, tá dentro do Dead by Light, bem provavelmente, porque na verdade tá. Mas continuando, essa mecânica de colocar no gancho, por isso que o sobrevivente salva pelo menos duas vezes. Na terceira tu vai vai de Vasco. Mas é muito interessante essa mecânica, porque justamente torna muito mais equilibrado, tanto pros iniciantes que não é facilidade, tendo a oportunidade de, tipo, não ser um bagulho meio chato, entrar e morrer de uma vez, sabe? Que é uma coisa muito Forsaken, que aí que entra a principal mecânica que eu acho que estraga muito a experiência de quem é novo. No Forsaken, cara, se chega... Tu pega um personagem de suporte, por exemplo, chega um Murder e a gente vê, cara, ele foca totalmente em ti. E quando eu falo totalmente em ti, tipo, no Forsaken dá essa estratégia, porque realmente, a não ser que tenha um suporte dando cura pro pessoal, cara, se o Killer, o Murder, focar num suporte só, ele vai conseguir matar. Agora, no Violence Street ou no Dead by Light, cara, é diferente, porque ele vai tortar o cara, tem que colocar no gancho, e se ele tá camperando, o próprio jogo permite que o sujeito possa sair desse lugar que ele tá preso, porque justamente o jogo, ele incentiva o Murder a ter que ir atrás de sobreviventes e não ficar camperando em um lugar só. Mas aí também tem uma mecânica bem diferente, que o Forsaken, que eu falei, ele tem coisas que eles fazem na base da Light, mas não faz igual. Por exemplo, os geradores, que acho que essa é a principal diferença. Além dessa questão de como matar um player como Murder, porque no Dead by Light ele te obriga a tu ir ter que ir atrás de cada player individualmente, quando no Forsaken tu só pode focar em um, que eu acho muito chato, porque tipo, poxa, ao invés de 5 minutos, 7 minutos de partida, vai ter um cara que vai te focar em 2, 3 minutos direto, é um bagulho muito usado, isso acontece. E não tem como tu se esconder, tu pode tentar se esconder, mas o cenário é muito pouco pra se esconder, é difícil, realmente é difícil. Tu tem que saber usar as habilidades. Porém, ela é um jogo de terror suspense, é um jogo de ação. Tu tem que ter uma ação contra o Murder, ou o Murder tem uma ação contra ti pra te pegar, tá ligado? Mas eu acho que ele se assemelha muito mais pra pega. Mas voltando ao assunto de geradores, nos geradores, cara, o que eu acho interessante é que, não sei porquê nos geradores do Forsaken, eu acho que os caras são muito fãs de POM, porque eles fizeram uma mecânica do jogo do POM para fazer os geradores. Que por sinal não é necessariamente necessário pra tu poder fugir ou sobreviver. É só pra simplesmente tu poder diminuir o tempo que falta pra acabar a partida, porque ele pode sobreviver, né? E ter um dinheiro a mais, e um XP do teu personagem e tudo mais. Quando no Violence Street, ou abre aspas, Dead by Light 2, né, no Roblox, os geradores são essenciais pra tu conseguir escapar. Então acaba criando o quê? No Forsaken, cara, eu falei que ele me assemelha muito
pega por isso que não, tu pode fazer jogador, mas não é algo essencial, sabe? O essencial é só tu ficar vivo. É só tu jogar e estar vivo. Agora no Dead by Light, não, cara, tu acaba tendo uma dificuldade que tu tem um cenário, eu acho legal no Violent Street, que no Violent Street tu tem um cenário muito mais amplo, e eu acho que é maior os mapas do Violent Street do Forsaken, mas tipo assim, tu tem um mapa muito mais amplo, tem várias maneiras de poder se esconder do Murder, além de ter várias maneiras de poder se esconder no Murder, cara. Tu tem diversas maneiras de conseguir counterar ele de maneira indireta. Diferente do Forsaken pode counterar o cara de maneira direta, porque na verdade não tem barricada, não tem janela pra pular o Forsaken. Na verdade o Murder pode até atravessar umas paredes especificamente, mas daí que eu falei, no Violent Street é diferente. Tu não enfrenta o Murder diretamente, tu nem enfrenta, tu despista ele, né? E essa eu acho que é uma coisa que torna isso que diferencia o Forsaken com o quesito ação do Violent Street com o quesito terror, suspense. O que eu falei, na minha opinião, encaixa mais e faz mais sentido numa base do estilo Dead by Light ser um terror e não um mapa de ação. Falei, é que eu acho que os focos desses dois jogos são diferentes, meu honesto. O Forsaken é focado no realmente mais infantil, que é algo mais com dopamina, mais dinâmico e tudo mais, e o Violent Street que é algo mais suspense, algo que não seja uma gameplay tão rápida, tão agitada, porque realmente nós vamos fazer os geradores ali, por mais que a mecânica de fazer os geradores, abrir uma porta ali no Violent Street seja mais rápido do que Dead by Light, porque realmente eu acho que fica meio zoado tu pegar um jogo que ele é totalmente baseado em um estilo mais longo de jogo e colocar no Roblox, que é um jogo onde é uma plataforma onde já tem um público que gosta de uma gameplay com mais ação, mais dinâmico. Eu acho que faz sentido de deixar mais rápido, mais dinâmico a gameplay, até pra não ser algo muito enrolado, tá ligado? Então eu acho que é uma boa escolha dos desenvolvedores. Sem falar que eu acho que as partidas. Não, eu acho que as partidas do Forsaken são mais curtas do Violent Street. Mas a vontade de Violent Street que eu falei que eu acho mais interessante o gameplay, porque além de o Murder ser obrigado a ter que se espalhar pelo mapa procurando sobreviventes individualmente, não podendo camperar, ou senão vai trazer uma consequência que os sobreviventes que ele for pegar fugirem, também tem um porém que essa mecânica dos geradores fazem com que assim o Murder ele seja obrigado a ter que procurar pelos cantos do mapa os geradores, porque os sobreviventes necessitam de geradores para poder fugir. E assim o Murder também precisa estar nos geradores para poder pegar os sobreviventes, caso contrário, dificilmente ele encontrará um sobrevivente fora de geradores. Então eu acho muito legal porque, falei, é uma coisa que eu acho que falta no Forsaken. Na minha opinião, eu acho muito fazendo Forsaken, tu só entrar no mapa e não pode morrer. E não é porque isso é ruim, tipo, ser uma gameplay mais focada só na sobrevivência. Mas acho que o seu objetivo, tá ligado? Tu não tem um objetivo tal pra objetivo tal. Não, tu pode só ficar no canto lá, deixar os caras brigar com o Murder e pronto, acabou a partida pra ti, tá ligado? Agora no Violent Street não. No Violent Street, até que os homens do Dead by Light e do Street são muito parecidos. O Violent Street já é mais focado nos geradores, então realmente tem uma mecânica para qual tu vai ter que encontrar maneiras de conseguir fazer. Tu tem um objetivo, tu tem que translocar pelo mapa por obrigação de conseguir terminar a partida ou ser pego pelo Murder antes, né? Então tu tem que realmente ter um cuidado e ter uma estratégia a mais. Sem falar que algo que é muito interessante, que o Violent Street ele se baseia na mesma mecânica de customização de perks do Dead by Light. Então eu acho que ele acaba podendo deixar tu poder fazer mais teu próprio estilo de jogo. Por mais que não tenha coisas tão absurdas como o Forsaken, eu falo absurdos como dar um soco no personagem, ele tem uma coisa que é um ponto-chave que no Forsaken até tem, no Forsaken tem também, mas não é tanto como no Violent Street, que são itens, como a lanterna, a caixa de ferramentas, kit médico tem um kit médico tem Forsaken também, tem até que os Forsaken acho que não tem no Violent Street tem Light, mas é que do Forsaken ele é baseado em algo mais dinâmico, tem coisa pra estamina, tem coisa pra se curar. Então não é tantas coisas diferentes, até que eu falei, a principal mecânica de customização de útil, assim, pra tu usar é o personagem, tá ligado? As habilidades passivas, ativas. Agora já no Violent Street não. O teu principal item, o teu principal meio pra poder agir de alguma forma contra o Murder seria usando outros cenários, que eu acho muito legal, que não tem no Forsaken, que é outros cenários, que eu acho um erro. Por mais que na área justamente por ser um jogo dinâmico, deveria ter um cenário dinâmico que tivesse reações, como por exemplo Violent Street, que tem a mesma mecânica de Dead by Light, com uma janela, barricadas. Mas continuando com os outros itens, cara, no Violent Street tu pode pegar uma lanterna, tacar na cara do Murder e ele tem que largar o sobrevivente que tá levando pro guincho, tá ligado? Ou só cegar o Murder mesmo. Então acho que o Violent Street ele se baseia muito mais no estilo de gameplay muito semelhante de Dead by Light, que acaba superando o Forsaken, na minha opinião, porque eu acho que o Forsaken ele não é um jogo ruim, mas ele não me entrete tanto que nem o Violent Street. Porque na época eu acho que entrete muitas pessoas, o Forsaken não é nem questão das habilidades, customização. É muito a questão do poder comprar a skins do teu personagem. Que isso que muita gente jogando, já com todos os personagens do Forsaken, só que eles jogam mais porque querem ter essas skins novas, ou skins exclusivas, de coisas especiais e tudo mais. Já que ele merece, na minha opinião, algo muito vazio, meio superficial, assim, porque eu acho que a coisa mais legal no jogo é realmente tu poder
ter vários estilos de gameplay diferentes e personalizações diferentes. Que Forsaken tem, mas acho que é muito menor que o do Village Street. Você fala que eu acho que o Village Street tem um estilo de gameplay que acaba tornando mais interessante, que tu não pode só confrontar, que achar muito chato no Forsaken, que os caras... Cara, tem sobrevivente que luta com o Killer no meio da partida e consegue sobreviver contra o Killer. Tipo, o sobrevivente, se o cara for bom, ele tanca o Killer. Isso eu acho que é um bagulho que quebra o jogo, sabe? Agora, o Street realmente é um bagulho que eu acho que tira muito da ação e deixa um suspense e terror muito mais interessante, porque é dinâmico e é divertido. E tu usa coisas do cenário, eu acho que é um jogo mais estratégico, mais complexo. E eu, na minha opinião, eu acho isso melhor. Só que eu falei, cara, tem gente que não gosta de um bagulho tão complexo, com questão de puzzles, questão de itens, questão de ter um objetivo que não é só sobreviver, né? Tem que fazer os geradores, mas os geradores também é meio complicadinho de fazer. Não é igual do Forsaken, que é um pull, tá ligado? É um negócio que tem que ficar clicando no time certo. Então eu entendo porque o Forsaken ele tem que ser um Dying Light meio que mais... tipo um Dying Light remix, ele tem que ser um bagulho mais dinâmico, mais rápido, um bagulho que não vai ficar no terror, mas só em meio que só sobreviver, tá ligado? Eu acho que o Forsaken vai ser um bagulho mais remix. Só que eu acho que com o tempo isso acaba deixando o pessoal meio cansado, porque por mais que tenha todas as suas constantes, cara, aí é cansativo tu só lançar personagens. As pessoas querem ter algo além de só comprar skin, tá ligado? Porque realmente eu acho que um ponto forte do Forsaken são as skins, cara. Tem personagens top? Tem. Cada personagem implementado não só existe, ele tem uma lore por trás dele. Isso é uma coisa muito interessante que tem no Forsaken. Mas da Village Street, cara, eu acho que ele supera muito a questão de gameplay. O Forsaken eu acho que ele supera por questão da história, tá? Eu não sei muito bem a história da Village Street, mas acredito que eu tive uma cópia do Dying Light, que o jogo todo é uma cópia do Dying Light, né? Mas então, essa é a minha opinião, tá? Minha opinião. Falei, a minha opinião, o Village Street é muito melhor que o Forsaken. Não porque o Forsaken é um jogo ruim, só que, cara, eu acho que ele é um jogo muito mais enxutado, muito mais encurtado, para ser um bagulho mais dinâmico, mas ele acaba deixando muitas coisas boas e essenciais da base da Dying Light ir embora. Ele realmente usou a base da Dying Light para criar um novo estilo de gameplay, que não é algo ruim, só que é algo diferente, e é algo que, na minha opinião, não me encaixa tanto e não, eu acho que não é um ápice de um bom uso de um jogo do estilo da Dying Light, que eu acho que o Village Street consegue fazer algo muito interessante e consegue, até mesmo algumas vezes, aperfeiçoar o estilo de gameplay do Dying Light. Por mais que ele retire algumas mecânicas que eu acho que deixa para equilibrar. Ou, por exemplo, no Dying Light tu pode ver onde os sobreviventes correram, porque eles deixam rastros, no Village Street não. Então eu acho que, tipo assim, o Village Street ele consegue até aprimorar a base da Dying Light quando o Forsaken tenta inovar essa base. Só que eu falei, essa inovação é um novo estilo de gameplay, diferente. Então eu falei, então, na minha opinião, o Village Street é melhor e quero saber a tua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, compartilhar, ativar o sininho, deixar a sua opinião e fazer um bom debate aqui nos comentários. E não esqueça de se inscrever, de deixar o like. Eu já sabe dessa história, né, cara? Tem lá também toda quarta, toda sexta, 6 horas, meu. E sem falar também que a gente tem uma coisa muito legal, a gente tem um curso de shorts virais na descrição. Lá tá um preço acessível, então iria ajudar o canal financeiramente, caso você participasse do curso. Além de você poder aprender a fazer um bom uso das IA, porque esse curso justamente você poder fazer um short rápido, curto, utilizando IA. E você fala, IA é coisa de preguiçoso, mas cara, imagina tu poder fazer uma faculdade, poder fazer um curso, poder fazer uma coisa. Não, mas tu ganha dinheiro com o YouTube, cara. Tu não precisa usar isso aí pra provar nada a ninguém, tu usa aí pra ter um fonte de renda a mais, cara, de maneira prática. Então não venha não pegar esse curso por preconceito de questão da IA, cara. Seja inteligente, faça um investimento pro teu futuro, meu amigo. Então dá uma olhada nesse curso aí. E nós, como eu falei, já tem uma live, então se repetir, já repetir de novo. Mas cara, então é isso. Eu vejo vocês estão na live, temos vídeos toda segunda às 3 horas da tarde. E bom, que Deus abençoe. E tem uma comunidade de Discord de inscrição, já esqueci, dá uma olhada na nossa comunidade de Discord de inscrição, você fala nas minhas redes sociais e também, caso tu seja bom fofoqueiro e queira conhecer mais sobre o canal. E também dá uma olhada nas playlists, outros vídeos, dá uma olhada na página do canal. O canal tem muita coisa, cara. Dá uma olhada, tem muita coisa lá na página do canal também, muito conteúdo top. Então eu espero ver vocês mais à frente em outros vídeos, outras lives. Deus abençoe e adiós! Deixa o like, porque ajuda na divulgação. Deixa o like.